do raso para o profundo. A gente não tem mais paciência para a superficialidade da vida. A gente não tem a paciência para manter aparências. A gente não tem paciência para sustentar elos, amizades que não constroem mais, que não enriquecem mais. A gente passa a olhar a aparência, o material, como algo supérfluo, porque a gente sabe que a vida que está dentro, não fora, a vida que gira dentro, não fora, tem mais sentido que qualquer outra coisa. A vida, aquilo que a gente não consegue ver, apalpar, se torna mais certo e real com o que vemos e apalpamos. Valores mudam. Aquilo que a gente achava importante já não é tão importante. O estado de felicidade passa a ser mais ser do que ter. Passamos a ter novos ciclos de amizades, a gostar de outros filmes, a ter outros tipos de conversas. E assim a gente renasce nessa nova identidade, pós-dor, pós-luto. E eu gostaria de falar sobre essa questão da superficialidade, sobre essa questão de sair do raso para o profundo. Vamos trocar um pouquinho de experiências sobre isso. Cris, pode começar. A gente sai desse superficial, né, da vida. Eu vejo, né, o quanto, depois que tudo aconteceu, né, que a gente vai pegando assim, as nossas redes sociais, né, o que a gente seguia, o que a gente via, aquilo ali vai ficando sem sentido para nós, né? Que igual você falou, o que não é visível aos meus olhos, o que não é palpável ao meu tato, é o que é real para mim. E isso, sabe, que eu vejo agora, que tá assim, nem tudo me atrai, né? Então, assim, a gente não consegue mais estar em rodas de conversas e amizades de assuntos supérfluos, fúteis, né? Que vai... E aquelas pessoas estão erradas? Não, elas estão ali na verdade delas. É nós que não conseguimos mais fazer A gente não parte. se enquadra mais. A gente não se enquadra não mais. se encaixa. Não se encaixa mais. E é tão interessante falar isso, porque assim, eu vejo como... Não é que a gente abriu os olhos, mas é como se uma lente de aumento das coisas tivesse sido colocada em nós. Porque a gente começa a enxergar a vida tão diferente, a gente começa a ver o quão raso a gente era, né? E a gente começa a identificar o profundo que a gente quer. Eu observo hoje, quando a gente fala de lista de contatos, né? Quando o luto chegou na minha casa, algumas pessoas ficaram 1 mês, 2 meses, e as pessoas começaram a ir embora, porque a vida delas continuou e eu ainda estava em luto. E tá tudo bem as pessoas terem ido embora. E hoje, algumas pessoas que foram embora, eu dou até graças a Deus, né? Porque assim, foi até uma libertação, né? E é até engraçado falar isso, mas sabe, assim, graças a Deus por isso, por algumas pessoas terem ido embora. E a lista de contato mudou. E as pessoas que chegaram, as pessoas com o mesmo interesse de evoluir como eu. Mesma Isso, frequência. A mesma frequência. evolutiva. E isso foi, assim, tão maravilhoso para minha evolução. Só que a gente pensa assim, nossa, fulano era falso, fulano não era meu amigo. Não é isso, é igual. Há pouco tempo, eu tive uma experiência que eu encontrei uma pessoa da amizades antigas, né? E aí a pessoa chegou, ela falava tanta coisa, e eu só ficava assim, aham. Aí quando a pessoa foi embora, eu falei pro meu anjo assim, meu anjo, eu preciso me apresentar de novo para a pessoa. A pessoa não me conhece mais e estava me incomodando aquela conversa. Sabe aquele assunto? Aquela conversa estava me incomodando. É como assim? Parece que eu não estava mais naquele lugar. Mas está tudo bem, ela está vivendo a vida dela. Ela não passou por um processo tão traumático como a gente. E assim, a gente mudou.
E aceitar que a gente mudou também desconstrói a gente, porque a gente fala assim, nossa, será que eu tô vivendo? A gente pensa até que a gente é um ET, que a gente é um extraterrestre. Um Fala, extraterrestre desse mundo, será né? que eu tô sendo uma carrasca de mudar tanto, né? Mas é porque o nosso olhar é como se tivesse exatamente isso, colocado uma lente de aumento. A gente vai ver o que realmente importa, pro que a gente quer e o que a gente não quer. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, e eu falo assim, isso só veio acontecer após o evento morte. Após o evento, exatamente. E não adianta você querer manter uma aparência externa, sabe? Estar vivendo de aparência, se o seu interior não for transformado. Não adianta. A transformação ela vem de dentro para fora. E nós mudamos de dentro para fora. Então, está em certos assuntos, né, que as pessoas falam, porque fulana falou de mim, olha a roupa da ciclana. Gente, isso não interessa mais pra gente, não interessa. A gente passa a não dar conta mais. Não dá conta mais desses assuntos. Os mimimi, o mimimi das pessoas. Os mimimi já essa não tem mais paciência. Não tem paciência, sabe? Então, assim, nós somos transformadas. Hoje, nós somos outra versão de nós mesmos, amadurecida, né? Eu falo assim, que a pipoca, ela teve que passar pelo fogo, o milho da pipoca teve que passar pelo fogo para se transformar em pipoca. O que as pessoas gostam e preferem? Da pipoca pronta. O milho só é o milho, vai ficar ali. O milho cru não milho tem como cru comer. É milho cru. Então ele passou pelo fogo para se transformar numa coisa muito melhor. E assim nós também passamos pelo fogo da provação, da partida dos nossos filhos, para nos transformar em algo muito melhor. Né? Então, esses assuntos, né, às vezes não nos cabe mais. A gente às vezes até pensa, nossa, será que eu estou sendo chata? Será que eu não estou conseguindo? Mas não é a evolução, né? A gente está num nível evolutivo. E as pessoas começam a cobrar da gente, porque a gente escuta alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Nossa, a Gisele mudou demais. Gente, eu mudei mesmo. Eu mudei mesmo. Eu saí de Para alegria de uns e tristeza de outros. Porque o mesmo motivo que faz um te amar, faz o outro odiar. E tá o tudo mesmo bem. motivo, tá tudo bem. Sabe por quê? Eu falo assim, ó. A gente quer ser de todo mundo. Só que quem é de todo mundo não é de ninguém. Então, assim, hoje eu me tornei mais seletiva. Sim. A minha mesa é uma mesa selecionada. Quem come do meu pão na minha mesa realmente faz parte da minha mesa. E talvez você pense hoje, nossa, fulano comia do meu pão e fulano foi embora. Então eu quero te dizer, pessoas novas chegaram. E essas pessoas são para a sua velhice. Essas pessoas são para a sua velhice. Essas pessoas vão comer do seu pão na sua mesa e elas vão continuar. Porque hoje a sua mesa é a mesa da presença. Sabe, uma coisa que eu aprendi no luto, gente, isso é fantástico, é estar. Quando eu estou aqui com vocês, eu estou entregue a vocês. Inteira. Porque quantas vezes a gente está num lugar, mas a gente não está. O corpo está, mas a mente está em outro lugar. Né? E o luto faz isso com a gente também. O luto faz a gente ser inteira. Então, assim, hoje, quem senta na minha mesa, quem entra na minha casa, quem tem acesso à minha intimidade, são poucos mesmo. São selecionados. E sabe o que eu vejo? Uma seleção de Deus para minha vida. Exatamente. O cuidado de Deus na minha vida, das pessoas irem para minha casa, entrarem na minha intimidade, né? E eu ganhei esse presente, né? E isso é fantástico, gente. Eu costumo dizer... Eu sempre fui aquela carioca, assim, falar com todo mundo, né? Todo mundo fazia parte do meu ciclo social. Então, eu chamava todo mundo lá pra casa, né? Vamos tomar uma, vamos... Eu era muito assim. E hoje, eu me vejo... É curioso, né? Porque eu sou sociável ainda. Só que hoje, eu sei quem são os meus. E essa seletividade que a Gi falou... É que hoje a minha seletividade é minha mesa. Hoje a minha conexão é minha mesa. Hoje eu sento com quem está na mesma frequência que a minha. Hoje eu sento com quem eu posso ser eu. Com quem eu falo sem julgamento. Com quem eu... Na mesa da intimidade. Na mesa da intimidade. Com quem eu falo...
e consegue me entender e consegue também compartilhar também da sua intimidade comigo. Hoje, a minha mesa não são tantos como eram antes. Não é aquela multidão, mas tem qualidade. Tem qualidade. Agora a gente quer ser amigos dos amigos de Deus. É uma oração, né? Exatamente. Eu faço sempre essa oração. Deus, me dê amigos que sejam seus amigos. Porque os amigos que são amigos de Deus é diferente. Sim. Porque hoje, esses dias eu estava abordando um tema com um amigo, e eu falando assim, ó, a amizade por interesse. E hoje tá muito banalizado a palavra amigo. Você chama todo mundo de amigo. Amigo. Não, essa palavra ela tem um valor imensurável. Não é qualquer pessoa que você chama de amigo. Porque essa palavra, ela tem muito de Deus. Gente, essa palavra amigo, ela é muito preciosa. Muito Aí preciosa. hoje as pessoas olham, né? O que a Cris pode me oferecer? Eu vou ser amiga da Cris, porque a Cris pode ser ponte para isso, ser ponte para aquilo. Não, amizade desprovida de interesses. Essa é a amizade que vem de Deus. Eu nunca vou esquecer, eu vou contar aqui para vocês, como Deus me apresentou a Cris. Foi num grupo de mães, aonde eu me conectei com ela de uma forma, assim, extraordinária. Se vocês falarem pra mim, eu falo assim, me aguenta, minha filha, porque divórcio eu não te dou. É 6 horas da manhã, eu e a Cris já começam a conversar. E eu gravo áudio de minutos, de milhões pra ela. Eu ainda falo pra ela, amiga, gravei um podcast, acelera no 2, porque minha voz é miada. Então, assim, mas foi Deus que me apresentou, porque o meu coração se curvou pelo coração da Cris, né? Então, assim, não tem como, foi Deus que me apresentou. Quando a Mari chegou na minha vida, eu não sabia nada da vida da Mari. Verdade. E Deus me mandou dar um livro pra Mari. Eu falei, Deus... E o que ele falou? Fala o que ele falou. E assim, uma coisa tão louca, porque assim, é um livro que mexia muito comigo, porque antes de acontecer o acidente da Thalita, eu estava lendo esse livro. E esse livro estava tão gostoso de ler que eu fui marcando com marca-texto, e eu no avião, e lendo, e eu queria ler mais. Só que aí, quando chegou em Anápolis, né, no outro dia aconteceu o acidente da Thalita, e eu não terminei de ler o livro. Eu não terminei. E eu fui fazer uma primeira viagem que eu não levaria minha filha caçula. E eu fiquei com muito medo, porque numa viagem que eu não tinha levado a Thalita, né, eu entendi que Deus estava me curando de um trauma. Foi um gatilho. Porque foi um gatilho. E Deus, ele só vai curar os seus gatilhos te dando situações. Como Deus cura? Ele vai te dar uma situação, ele vai te levar para a sua caverna, né? E ele vai te curar onde você foi ferido. E aí eu peguei, e ele falava, leva o livro. Eu falava, não vou levar, porque aconteceu isso quando eu levei esse livro. Leva o livro, Gisele, não vou levar. E eu me debatendo, e ele falou pra mim, e manda o livro pro Rio de Janeiro. E eu escutei suavemente ele falando, manda o livro pra minha Mari. Minha Mari. E foi assim que ele me conectou a ela. Porque aí eu entrei, mandei mensagem pra ela. A gente não se conhecia. Não se conhecia. E eu mandei mensagem pra ela e falei, meu Deus, ela vai achar que eu sou louca, porque eu quero mandar um livro pra ela. E talvez esse livro nem faça sentido pra ela. Só que fez todo sentido, né? Total. Fez todo sentido pro momento que ela estava vivendo, né? Pra minha nova identidade. E então eu falo assim, ó, Deus, né, nesse percurso todo de dor, ele vai te apresentando pessoas, porque ele me apresentou uma Cristina, ele me apresentou uma Mariana, ele me apresentou um Manuel, ele me apresentou a Thaísa, né, que eu não posso deixar de falar, a Rosana. São tantas mães, né? Na verdade, eu nem posso citar, porque assim, são tantas pessoas, senão a gente exclui. Porque são pessoas que a gente ama demais, né? Uma Ana Luísa, né? E são pessoas essenciais para cada fase da vida, para cada situação que Deus sabe que vai fazer a diferença. Você é nessa área, você é nessa. Então, ele vai trazendo pessoas também para cada fase. São amizades
tão verdadeiras que não tem cobrança. Porque assim, a amizade, vamos supor, você deixa de mandar mensagem um mês, a pessoa fala assim, nossa, fulana já deixou de... Eu posso ficar um mês sem falar, eu não dou conta, mas tudo bem. Eu posso ficar um mês sem falar com a Cris ou com a Mari e tá tudo não bem, muda nada. não muda nada. O amor que a gente sente uma pela outra, sabe? Então até nisso a gente vai ganhando esse amadurecimento também. Exatamente, porque as pessoas lá fora ficam assim, nossa, você não mandou mensagem, nossa, você não... Gente, é como se fosse uma obrigação. E até a gente fazia isso antes do evento exatamente. Morte. E hoje em dia a gente cobrava isso tem. das pessoas, né? A reciprocidade, Isso. né? E hoje não. É leve. Hoje é leve. As amizades que vieram, a gente tem tanta certeza de quem é os nossos 190, né? Quando a gente tem uma emergência, em cada emergência da sua vida, você vai falar assim, não, eu vou ligar agora pra Mari. A Mari vai ter uma palavra pra mim. Não, eu vou ligar pra Cris. Não, eu vou ligar lá em Londrina. Eu vou ligar lá no Paraná. Sabe? Então, assim, a gente sabe quem a gente contactar naquele momento. Porque Deus nos apresentou exatamente essas pessoas. E Deus nos intui para quem a gente deve procurar, né? Para aquela situação. E as pessoas também nos procuram, né, hoje, assim, sabendo que a gente também pode agregar algo na vida delas. Então só fica quem realmente são os amigos de Deus, os enviados de Deus, né? E é tão interessante outra coisa também, que fica parecendo assim, que a gente fica, depois do evento Morte, a gente fica mais espiritual, né? Mas é porque a gente fica mais sensível ao agir de Deus. Ao agir de Deus, né? Mas parece que eu sinto que a gente é separado. É diferente. Eu sinto isso, é diferente. Separado, escolhido, sabe? É outro nível. Eu vivo em outro nível, é outro patamar. Parece que eu ando nesse mundo, mas não estou nesse mundo. Mas é porque a gente não é daqui. Porque nós somos peregrinos nesse mundo, né? Peregrinos nesse a gente mundo. Entendeu que a gente não é daqui. A gente entendeu. Isso está internalizado. E aí, curioso, né? Porque a Gi explicando como a gente se conheceu, como testemunho disso, primeiro, né, a Cris, eu vou falar da Cris primeiro e depois eu vou para a Gi. Eu conheci a Cris também no grupo, a gente fala sempre da Rosana aqui, que a Rosana é um ponto de conexão nosso, e é um grupo diferenciado. Sabe quando a gente falou sobre grupos de acolhimento, em que a gente faz parte de vários grupos e a gente vê as pessoas acariciando o luto, acariciando a tristeza? Esse grupo não. Esse grupo é Deus purinho. É Deus na veia, é dose do Pai. Então esse grupo é diferente. Então foi o único grupo que eu permaneci e permanecerei. E desses grupos, dos amigos de Deus, passamos a ter conexões. E com a Cris, eu passei a ter uma conexão diferenciada com o mesmo idioma, a mesma linguagem do reino. E aqui eu não estou falando de religião, gente. A Cris é católica, eu não sou católica, eu não sou evangélica também, eu não tenho religião, na verdade, mas quando a gente é partícipe da linguagem do reino, a nossa linguagem é una. Olha que coisa louca. Exatamente. Por isso que transcende essa questão de religião. É a mesma mesa. Onde todos podem sentar, desde que seja a mesma linguagem. A mesma linguagem. Então, a Cris, a gente teve essa conexão espiritual, sabe? Conexão de amor. A Gi, conheci através da Cris, e a Gi, ela me veio com esse livro, que eu não entendi nada, Deus mandou te entregar. E o nome do livro, para vocês verem que tem tudo a ver com a minha mudança, a minha nova identidade. O nome do livro se chama Metanoia. Metanoia, gente, significa recálculo de rota. Recálculo de rota. Significa você estar seguindo uma linha e, de repente, tudo muda. Gente, esse livro Metanoia, depois a gente pode colocar na descrição aqui, indicando para vocês, me ensinou um Deus bom. E aquele Deus antigo em que eu acreditava, em que o Deus da dor, o Deus que falava que a gente precisa acreditar no sofrimento e viver em sofrimento, um Deus comedido, né? Um Deus que não, a vida é ruim, e mesmo assim eu preciso viver essa vida ruim. Esse Deus automaticamente morreu dessa minha projeção antiga para nascer um Deus novo, através da metanoia. A metanoia me ensinou que a vida é boa,
A metanoia me ensinou que, mesmo quando não pareça ser, a vida é boa e generosa. E a metanoia me ensinou que a eternidade, ela começa dentro de mim, no agora. A metanoia, ela me ensinou que eu consigo sim ser próspera e eu consigo viver o novo de Deus porque a minha natureza é próspera e eu venho da natureza do meu Criador. A metanoia me ensinou um Deus que senta à mesa comigo. A metanoia me ensinou que o Pai está nas amizades, nas conexões de amor que eu construo. A metanoia me ensinou a ver Deus no simples e não naquele milagre gigantesco em que eu achava que teria que ser. A metanoia me ensinou a ver Deus no vento, a ver Deus na borboleta. A metanoia me ensinou a ver Deus nos sinais. A metanoia me ensinou um Deus íntimo, um Deus vivo no meu dia a dia, no meu ordinário. A metanoia me ensinou a respirar Deus. A metanoia me ensinou que Deus trabalha comigo, que Deus vive comigo a minha humanidade. É isso, gente. Então essa nossa conexão é uma conexão que não é rasa, é uma conexão profunda. Valorize as suas conexões profundas. Valorize, separe as prateleiras das conexões. Veja quem realmente você quer que assente na sua mesa. Se é aquela pessoa que fala mal de você, que maldiz o seu estado, o seu momento, em que você tem que vestir uma aparência para estar com essa pessoa. Ou se você consegue ser você de verdade. Se é aquela pessoa que te torna mais para perto de Deus. Se é aquela pessoa que às vezes sem falar, apenas num abraço, te acolhe. Separe, faça o filtro das suas conexões e vá para o profundo, porque o raso não nos cabe mais. É isso.